Queridões, queridonas, Bira, aula D, eu e você, você e eu, juntinho, né? Então, belezura. Olha aqui, ó. Bira, o que tu vai gravar pra nós hoje aí? Velho, mais uma análise de poema. Aqui, ó, aula de poesia, poesia. Escolhi um poema muito legal de um autor muito importante na literatura modernista no Brasil. Tá aqui, ó. Oswald de Andrade, né? Um dos agitadores, mentores intelectuais da Semana de Arte Moderna e tal. Não se assustem, Brasil com letra minúscula é assim mesmo. Eu vou até pedir, produção, pelo obséquio, zoom, para eles e elas lerem com o Bira aí. Tudo certinho? Acompanhe então com o Bira aí a leitura. Olha que texto modernista, né? Que vai misturar muitas informações, vai romper com vários padrões, informações históricas, culturais, ideológicas, etc e tal. Olha que bacana esse poema chamado Brasil, com B minúsculo. O Zé Pereira chegou de caravela e perguntou pro Guarani da Mata Virgem: sois cristão? Não. Sou bravo, sou forte, sou filho da morte. Teterê, tetê, quizá, quizá, que ser. Lá longe, a onça resmungava, uá, o negro zonzo saído da fornalha tomou a palavra e respondeu, sim, pela graça de Deus. Canhei, babá, cum, cum, e fizeram o carnaval. E aí, volta aqui pro Bira, pelo obséquio, produção, zoom, foi? Legal esse poema, né? Eu gosto muito dele porque claramente, assim, já de primeira tu nota muitas informações. Um português, um índio, um africano, né? Passagens de textos anteriores, intertextualidade, carnaval, mistura étnica, crítica, né? Então vamos lá, vamos analisar cada trechinho aqui desse poema chamado Brasil, né? Seguinte, o Zé Pereira, então o Zé, um outro Zé, né? O Oswald, não esqueça, o Oswald usa muito do humor, do sarcasmo, da ironia. Ele está ironizando aqui, ele está mostrando um pouco da história do Brasil, a realidade, mas não aquela coisa ufanista, aquela coisa romântica, né? Não, aqui está um pouco de verdade, né? E não sei nem se é um pouco, aqui é bem a história do Brasil. Um Zé Pereira, um português, chegou de caravela, né? Então remete o quê? Nosso período colonial, descoberta. E perguntou, olha que interessante, mostrando, porque a maioria dos que vinham naquelas caravelas não eram nobres ou requintados, rebuscados, não, eram navegadores lá, uns pés de chinelo lá também que falavam errado também. Mas não é falar errado, aí é que vem a questão. O Oswald de Andrade, ele dá um valor, e eu até usei a palavra errado, eu tenho que tirar, que é o seguinte, o Oswald acredita que uma das riquezas da língua é a forma de falar. E nós todos não falamos corretamente o tempo inteiro. Não, a gente fala dessa forma, né? E também não segue a norma culta. Tem o coloquial, tem os vícios de linguagem, enfim. Então, as pessoas falam perguntou, isso existe. E perguntou pro, não para o, né? Então vai aparecer a norma falada na escrita, né? Pro Guarani da Mata Virgem, ou seja, o índio que vivia aqui, o contato com o português, a Mata Virgem não tinha sido explorada, ela vai começar a ser explorada pelos portugueses. E ele já chega perguntando assim, sois cristão? Então entra uma questão religiosa aqui também, porque nós sabemos que a catequese, a conversão dos índios foi buscada já desde a chegada deles aqui, já no primeiro século, né? Então, transformá-los nos novos cristãos ou os novos fiéis, certo? E o índio responde, não, claro que não, é o primeiro contato, ele nem sabia o que era Deus, igreja, cristão e tal, eles tinham os rituais deles, as crenças deles, mas não sabia o que era cristão. E ele responde, não. Aí olha que legal, o Gonçalves Dias, lá da primeira fase do romantismo, lembra? Aquele Minha Terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, lembra? Ele tem um texto chamado Ijuca Pirama, lembra disso? Então lá tem um trechinho que diz assim, sou bravo, sou forte, sou filho do norte. Aqui ele muda, sou bravo, sou forte, sou filho da morte. Aqui já relembrando, criticando, ironizando o que? O genocídio indígena. Né? Sou bravo, sou forte, ele enfrenta, mas sou filho da morte. Vai ser explorado, escravizado e morto durante a história do Brasil, já desde esse primeiro encontro.
né? Alguns grupos, algumas tribos indígenas receberam muito bem, os portugueses adentraram e logo depois a exploração começou, confronto, e a gente sabe bem o que aconteceu, né, pessoal? Então tá, olha só quantas informações até aqui. Aí traz a língua indígena, que é uma riqueza. Olha quantas palavras indígenas nós temos no nosso cotidiano. Nomes de frutas, de comidas, de cidades. O próprio nome do Bira, Ibirá, é um nome indígena, né? Ou seja, que nome também, né? Os pais, mas enfim, tá? Então, ó, teterê, tetê, quizá, quizá, quecê, né? Era a língua indígena. Vai aparecer também na literatura, na arte brasileira. Aí, lá longe, a onça resmungava, né? Então, assim, até o som, né? A onomatopeia, né? Vai aparecer da onça que vivia aqui nas matas. Essa mata que era virgem, né? Faz parte da nossa riqueza, nossa fauna, nossa flora também. Aí, olha que legal, vai entrar uma terceira etnia. O negro zonzo saído da fornalha. Aqui, para mim, é uma metáfora. Né? Saído da fornalha é o quê? Navio negreiro, né? Se nós pensarmos lá como eles foram trazidos para cá, a indignidade, né, o sofrimento, né, todo esse processo de ir até a África, arrancar eles de lá, eles, elas, né, e tal, atravessar o Atlântico dentro de um fétido navio, num porão, e ainda vem para o Brasil para trabalhar, trabalho escravo, explorado, molestado, estuprado, morto, né, apanhando nos pelourinhos, sem ter se tivesse a audácia, né, ao olho branco, né, do português, de levantar os olhos e olhar para alguém, já ia para a chibata, né? Nós temos muitos relatos, textos e tal que falam desses maus tratos, mas faz parte da história do Brasil. Esse contato entre o branco, o português, o europeu, né, o caucasiano, o índio, o local, o autóctone, o selvagem, como eles chamavam, e o africano, o outro selvagem, o outro aborígene, né, o outro que foi trazido de uma outra terra, de outro continente para vir trabalhar aqui. Então, a mistura étnica, quer queira ou não, essa é a miscigenação do Brasil. Nós podemos criticá-la, né, mas ela é verdadeira, ela é real. E aí o negro zonzo saído da fornalha tomou a palavra e respondeu, olha só, não tem nem a vírgula, né? Também não tem essas preocupações. O português pergunta para o índio, sois cristão? E ele, não. Mas aí o africano diz o quê? Ó? O negro zonzo, sim, pela graça de Deus você já tinha sido convertido. Houve uma aculturação aqui, né? Ou seja, adentrou a cultura religiosa, né, do homem branco do Ocidente, o cristianismo, né? E ele agradece ainda, sim, pela graça de Deus. Tem uma ironia aqui, né? Outra ironia, tá? E aí vai aparecer agora a fala africana, né? Canhei, babá, cum, né? Uma riqueza, né, dos afrodescendentes aqui no Brasil, né? Na alimentação, na dança, nas palavras também, né? As nomenclaturas, nomes de cidades e, enfim, de pessoas, também, assim como os índios, é uma riqueza enorme que nós temos. Então, tudo isso misturado, né, pessoal? Aquela coisa da antropofagia, aquela coisa bem do Oswald de Andrade, né? Daqueles manifestos dele lá no modernismo, pau-brasil, antropofagia e tal. É a mistura étnica, cultural, tá? E aí, termina dizendo, e fizeram o carnaval. Ou seja, temos o lado positivo e o lado negativo. Ou seja, o positivo é uma riqueza cultural, né, essa mistura étnica, essa miscigenação, palavrinha-chave, Enem gosta bastante também, né? Mas agora aqui não é Enem vestibular, é análise como um todo, mas gosta, né? O carnaval é felicidade, é dança, é comemoração, é cultura, né? Uma riqueza, conhecimento e tal. Mas aqui esse carnaval pode ser de um tom pejorativo também, né? Porque fizeram o carnaval, quem fez o carnaval mesmo foi o português quando chegou aqui. Curtiu, desbravou, matou, estuprou, escravizou o índio, a índia, o africano, a africana, mas no final das contas, depois de toda uma colonização, todo um período colonial e todo um início de república, porque aqui a gente está falando do início do século XX, né? Tinha aí duas, talvez, não mais, né? Umas 3, 4 décadas aí, de 1889 até a Semana de Arte Moderna, vou arredondar aí entre 30 e 40 anos, a produção do Oswald de Andrade, já mostrando que toda essa história do Brasil envolve aqui, ó. Envolve todas essas informações. E buscar o passado, buscar a pesquisa, né? A história, as raízes do povo brasileiro,
que é um povo gentil, alegre, um povo com uma riqueza cultural enorme, mas que tem defeitos também, tem preconceitos, é intolerante, né? Então nós temos qualidades e defeitos, como qualquer outra civilização, outra comunidade. Mas ele estava buscando o quê? Mostrar para nós nesse poema a nossa história, a verdadeira história do Brasil, mas de uma forma poética, né? Pois bem, aí o Bira termina por mostrar um detalhe. A palavra Brasil. Brasil, né? Palavra que vem, né? Da linguagem indígena. Mas, como a gente sabe, nome próprio, né? Nome de países, cidades, nome das pessoas, é com letra maiúscula. Aqui Brasil está com letra minúscula. Por quê? Mais uma ironia do Oswaldo, né? O nosso querido Oswald de Andrade. Por que ele fez? E ele faz muitos poemas com letra minúscula. Primeiro, para romper com o padrão. Isso me parece bem óbvio, né? Rompe. Mas não é só isso. Tem uma carga a mais, tem uma bagagem que a gente tem que se ligar. Então ele rompe com padrão, não escreve sonetos, não bota vírgulas onde pela norma culta deveria colocar, né? Coloca o falar na língua escrita, beleza. Mas o Brasil aqui com letra minúscula, além de ser uma ironia, né? Romper com padrão, tu pode pensar assim, ó, que Brasil é esse? É um Brasil que merece esse respeito com letra maiúscula? Esse grande país? Ele é, não tenho dúvida disso. Mas tem problemas, tem defeitos desde a sua colonização, né? Outra coisa, esse Brasil talvez não existisse ainda. Que Brasil é esse que lá na história tem esse primeiro contato, né? Ele, por mais que busque a história do Brasil, lá no início não existia esse Brasil. Era essa terra que recebeu vários nomes até chegar a Brasil, né? Vera Cruz, por exemplo, né? E agora que ele está se transformando, qual é o agora? Nesse contexto aqui, ó, quando chega um Zé Pereira, encontra um índio e depois encontra um africano. Não existia esse nome Brasil, depois é que vai ganhar essa nomenclatura, certo? Então, aqui, olha quantas informações interessantes tem nesse poema que ele faz um registro da história, né? Digamos assim, um currículo vitae, né? Da história do Brasil. E da cultura, e da miscigenação, da religioso, né? Étnico, né? Político, não podemos esquecer disso, né? Da economia, né? Da sociologia, da antropologia, da filosofia. Tem muita riqueza nesse poema do Oswald de Andrade. Certo? Bonitão, bonitona? Sei que o Bira trouxe muitas informações, mas eu adoro esse poema. Esse poema é muito interessante por isso. Certo? Tranquilo? Espero que vocês tenham curtido a análise, né? Aula de poesia. Eu adoro fazer esses vídeos, cara. Eu adoro falar sobre poesia, analisar poesia. Espero que vocês gostem. Aqui, ó, deixa umas dicas aí embaixo. Ô, senhor, grava tal poema, grava tal poeta e tal, que o Bira vai lá catando alguns também para fazer para você, certo? Então tá, o Bira se despede aqui, ó, até a próxima aula. Tá aqui, aqui, ó, o grupinho do Bira. Quer falar com o Bira? Vai lá, ó. Procura o Bira lá no Face. Não esquece de se inscrever também, né? De se inscrever lá no YouTube, no site, no Orkut, lá sei eu, lá do quê, tá? Até a próxima. Tchau!